Boa noite, senhoras e senhores, meus amigos, minhas amigas, telespectadores. Volto ao programa de hoje trazendo notícias. Eu falo sobre o Centro de Conexões do Aeroporto Internacional de Natal. Tem sido notícia em toda a imprensa. A qual a cidade que a TAM vai escolher para instalar esse centro de conexões, que alguém chama de AB, outros chamam de AMB, outros chamam de OB, que na verdade HUB é AB, mas não diz respeito a um centro de radiação de voos. Apenas diz que é um centro. Mas vamos falar em português para que todo mundo saiba e entenda. Centro de conexões. Quem vai ganhar? Fortaleza, Recife, Natal. A luta é grande. Agora, Natal tem fatos positivos e tem fatos negativos. Quais são os positivos? Tem um aeroporto mais moderno do país e tem as pistas maiores e mais largas. Agora, acesso para chegar ao aeroporto é zero, é um ponto negativo. Mas vamos ver o resultado. Feste Imóveis. Mariberto Bezerra é um grande empresário da construção civil. Larissa Dantas, outra empresária do setor. Caio Fernandes, super conhecido como líder imobiliário. Eles três se reuniram e fizeram no Natal Shopping um festival de ofertas de prédios, apartamentos e casas, seguido de coquetel. Foi uma grande noite. Eu estarei em Mossoró para lançar, no próximo dia 18 de junho, o meu novo livro, Dicionário da Sociedade. É um livro que deve ser visto por todos os norte-riograndenses. Não é uma poesia, não é um romance, é um livro documentário, onde você tem toda a força, é o Rio Grande do Norte de corpo inteiro. Então, a Livraria Independência está me acolhendo e eu apelo para os amigos de Mossoró para esse apoio, para que eu possa ter sucesso nesse lançamento. STTU é a Secretaria de Trânsito de Natal. Custa acreditar que Natal tem uma secretaria para administrar o trânsito. A metade dos semáforos estão quebrados. Não há um mapeamento técnico de ruas e avenidas, uma engenharia, como é o primeiro ponto importante do sistema de trânsito e tráfego. Não há. Agora, há uma coisa muito forte nessa secretaria, é a multa, a indústria da multa. Se multa por brincadeira. Antes de um indivíduo parar em canto irregular, já está sendo multado. É uma indústria pesada. O bolso do natalense está sofrendo muito com essa indústria da STTU. Campanha contra o fumo. Vejam bem, senhores telespectadores, meus amigos, minhas amigas. Estatística desta semana. 30% dos fumantes diminuiu de fumar. 30%, é um percentual bom. Mas por que isso? Por conta de uma campanha forte, o aumento do preço dos cigarros, a proibição em salas fechadas, em restaurantes, em hotéis, qualquer parte pública, em lanchonetes. Isso concorreu muito para essa diminuição. E todos têm que pensar numa coisa. O ano passado, morreram por conta do fumo 200.000 pessoas. Djalma Maranhão, que foi o prefeito de Natal, o grande prefeito, ele não tinha recurso estadual, ele não tinha apoio federal, ele não tinha apoio de canto nenhum. Tudo era adverso, porque muita gente achava que ele era comunista, quando nunca foi. Ele era socialista, no sentido exato da palavra, de ser voltado para os necessitados, para os pobres, mas nunca comunista. Eu fui seu chefe da Casa Civil.
Eu fui seu secretário particular durante 15 anos e fui seu auxiliar secretário na prefeitura durante 8 anos. Ele não tinha nenhum problema ideológico definitivo, nenhum. Então, se vivo fosse, completaria no dia 27 de novembro deste ano 100 anos de vida. E já há uma comissão, já há muita gente querendo somar esforços para uma bonita comemoração, e eu estarei pronto para aqueles que desejam, evidentemente, celebrar um século de vida de Djalma Maranhão. Geovani Júnior é um vereador atuante em Parnamirim, mas resolveu ser pré-candidato a prefeito. As eleições no ano que entra. Ele já está se mobilizando. Dizem, ele não me disse, mas dizem que Agnello Alves, deputado, e o prefeito Maurício Marques, os dois maiores líderes populares de Parnamirim, estão apoiando Geovani Júnior. É meu amigo particular e eu torço por ele. Marcílio Carrilho, comodoro do Yacht Clube, merece de público a minha palavra de aplauso, a minha amizade e o meu reconhecimento, que tem sido um grande comodoro. O iate está com suas finanças em dia, o iate aberto ao público, um bom restaurante, as suas instalações dignas de ser vistas, ali à beira do rio, grandes eventos promocionais durante o ano, dentro do rio e para Fernando de Noronha. De modo, meu aplauso, Marcílio Carrilho. Você tem se revelado um grande administrador do nosso Yacht Clube. Decisão polêmica. Esta é a minha última notícia dentro do programa Sala VIP de hoje. Enquanto Brasil vive a maior crise socioeconômica financeira, a Câmara Federal aprova a construção, dentro da área da própria Câmara, um shopping center. Também aprova uma pousada. Os deputados que já têm dinheiro para pagar uma boa residência, para pagar as suas passagens, fora o ordenado imenso, grande, ele agora tem um shopping center. Os deputados agora têm uma pousada. É tanto que um deputado do norte do Brasil levantou-se e disse: será que vai ter também um motel para que os deputados possam fazer amor com quem quiser? Na hora em que o Brasil está no chão, com tantas necessidades, com tantos problemas, com a balança comercial há 13 meses em queda, aí acontece providências desse tipo da Câmara dos Deputados. A gente fica até pensando por quê. Tomislav Feminic é um amigo meu de longas datas, é um escritor conhecido, graduado tanto em contabilidade como em economia, em termos de uma pós-graduação. É membro da Academia Norte-Grandense de Letras, professor universitário, pessoa muito conhecida pela sua inteligência, pela sua produção literária e pela sua forma de encarar a vida brasileira. Eu o convidei para o programa de hoje em Sala VIP, principalmente para ele nos abordar alguma coisa sobre esta crise sociofinanceira tão grave, sociofinanceira e econômica, tão grave que atravessa o Brasil. Tomislav, prazer de tê-lo conosco aqui.
quero que você dê o seu boa noite aos nossos milhares de telespectadores. Boa noite para você, Paulo. Boa noite para os telespectadores. É um prazer estar aqui com você para tratar de um assunto tão sério e que as autoridades brasileiras parece que não têm a seriedade necessária para encarar esse problema que nós estamos vivenciando. Mas há uma probabilidade de que a equipe montada pela presidente Dilma aponte um caminho. Não quer dizer que ela vá seguir esse caminho, não quer dizer que o Congresso Nacional siga a trilha indicada. Mas há soluções, só que as soluções são amargas. Dizem que são os remédios amargos os que melhor curam, que são os remédios que causam dor os que melhor os curam. Não sei se isso é verdade na medicina, mas em economia não há milagre. Na economia tem solução e as soluções às vezes são duras. O grande problema também que tem que ser escrutinado, tem que ser procurado, tem que ser achado é qual foi a causa desse descalabro na economia brasileira. Dizer que é o cenário internacional, isso é muito pouco. Isso é fugir do problema. Então, Wisław, você acredita, pelo que disse, que os caminhos agora buscados vão encontrar solução? Paulo, a economia tem uma coisa elementar. A economia não é uma ciência exata, é uma ciência humana. Então, ela é diferente da matemática, por exemplo, da física, da química, que só tem uma solução. A economia existe versões diferentes. Por exemplo, as duas áreas mais radicais, existe o liberalismo de um lado, existe o marxismo de outro. Ambos são linhas de pensamentos teóricos que indicam probabilidades diferentes para a solução de um mesmo problema. Tá? Qualquer que seja o caminho para a solução, há que se encontrar o que levou a essa situação que nós estamos vivendo. Que não é fácil. Que não é fácil. Ora, o Brasil já perdeu algumas décadas no seu desenvolvimento. Nós tivemos a década perdida depois do governo de Juscelino Kubitschek. Nós tivemos a década perdida depois do governo militar. O Brasil anda em galopes, não anda de forma linear. Então, o que nós precisamos é dar uma estrutura linear ao crescimento. Se arruma a casa, depois vem um governo que está com a casa arrumada, está com dinheiro na mão e começa a tomar atitudes estróinas. Se arruma a casa, deixa tudo certo, aí vem o outro governo e faz a mesma coisa. Olha, todo mundo falou muito mal do governo Fernando Henrique Cardoso. Eu agora peço a atenção do telespectador para 1 minuto dos nossos comerciais. Mas, por favor, não mude de canal, porque eu volto já e trago no segundo bloco a continuação da entrevista com Tomislav Feminismo.
Tomislav, muita gente, quando eu abordo o seu nome, converso com o meu companheiro de Conselho Estadual de Cultura, ou futuro na Academia de Norte Grosso de Letras, ou companheiro do Rotary Club de Natal Sul, eles admiram ou chegam a questionar, questionado no bom sentido, por que você, com os cursos que tem, com a inteligência que tem, não ficou definitivamente em São Paulo e voltou para o seu estado como um bom norte-riograndense e um bom moçoroense? Falou o seguinte, o Zé Américo dizia que a saudade traz a gente de volta. Eu me considerava mais paulistano do que muitos paulistanos de nascimento. 40 anos numa cidade, e conhecendo a cidade como eu conhecia, muito bem instalado. Meu escritório era na Avenida Paulista, eu morava em Higienópolis. Quer dizer, eu tinha tudo para... Viver bem. Não, para permanecer em São Paulo. Mas é uma coisa diferente da gente ser nordestino. A gente sente saudade do calor, a gente sente saudade da falta de água, a gente sente saudade do torrão duro da terra da gente. O nosso amor telúrico é mais importante do que o conforto, às vezes. É verdade. Por isso eu voltei para cá, eu voltei aqui para Natal. Já tinha morado aqui em Natal quando criança, numa situação bem diferente. E estou me dando muito bem. Tomislav, me diga uma coisa. A sua produção literária se limita a livros? Não, não só livros. Vai além? Vai além. Eu sou, antes de tudo, eu sou homem multiprofissional. Eu sou, antes de tudo, jornalista, e como nós nos conhecemos, como jornalista. Exato. Eu comecei a trabalhar em jornal com 13 anos de idade, nos Diários Associados de Alagoas, onde eu morei, em Maceió, 5 anos naquela época. Com 15 anos eu era o subsecretário de jornal, que era um caso correspondente ao diretor de redação hoje. Com 15 anos de idade. Né? Então eu escrevo para jornal ainda hoje. Eu tenho uma coluna, eu mantenho uma colaboração com a Tribuna do Norte, eu mantinha colaboração com o Jornal de Hoje, que lamentavelmente deixou de circular. Tá? Mas eu publico no Globo do Rio de Janeiro, de vez em quando sai alguma coisa minha no Diário do Comércio e Indústria lá de São Paulo. Tá? Eu sou ainda um jornalista. Tá? Como produção cultural, eu tenho as minhas obras, eu tenho 51 livros publicados em segmentos diferentes. Eu tenho livros de economia, eu tenho livros de contabilidade, eu tenho livros de administração, eu tenho livro de história, tá? Eu tenho livro de sociologia e tenho alguns ensaios que também foram publicados, tá? Nessas áreas. A minha formação foi em São Paulo. Eu me formei em Ciências Contábeis, eu tenho curso de especialização na Getúlio Vargas, eu tenho mestrado na PUC, eu tenho extensão de História na USP, tá? E meus livros são nesses setores. Agora, desses livros, 51 que você já publicou, eu pergunto, tem aquele que mais lhe agradou, que foi maior vendagem? Então, maior vendagem não é o que mais lhe agradou? Não é o que mais me agradou. A maior vendagem é o seguinte, em um determinado período dos anos 90, estouraram no Brasil os cursos de turismo e hotelaria. Então eu tenho um livro, Sistema de Custos para Hotéis, que já atingiu um número estrondoso, nunca esperado, 250 mil exemplares. Inclusive tem uma edição pirata em espanhol. Nessa área de turismo? De turismo e hotelaria. O nome do livro se chama Sistema de Custos para Hotéis. Sistema de Custos para Hotéis. Você ainda tem algum exemplar deles? Tem? Eu tenho alguns exemplares dele, tá?
Agora a tiragem caiu, foi lá para baixo, por dois aspectos. Primeiro porque os cursos de turismo e hotelaria deixaram de ser tão procurados. E depois porque os sebos estão cheios desses livros. Tá? Aí, então, eles têm mais facilidade de comprar. Mas o livro que me faz referência, tá, é um livro de história chamado Os Escravos da Escravidão Antiga e Escravidão Moderna. Esse livro tem cerca de 700 páginas. Foi traduzido pelos cursos de português de algumas universidades americanas. E essas traduções que não foram publicadas em inglês estão servindo de base para os cursos de História e Sociologia na área de escravidão. Para escrever esse livro, Paulo, eu levei 20 anos. Eu visitei 25 países em 4 continentes. Na América, na Europa, na África e na Ásia. Tá? Então, esse livro ele é completo. Ele é uma história da humanidade tendo a escravidão como pano de fundo. Não é a escravidão local brasileira, não é a escravidão de Mossoró, por exemplo. Tá? Não, é a escravidão no mundo. Em todos os países do mundo teve escravidão. Em todas as sociedades houve escravidão. Quando você escreveu esse livro, que como você acaba de dizer, que é do seu gosto, que lhe emocionou mais, você estava onde? Não, eu estava morando em São Paulo nesse tempo. Estava. Nesse livro, serviu como base para esse livro a minha dissertação de mestrado de História, Sociologia e Economia. Eu tive três grandes orientadores. Chico de Oliveira, Otávio Iane e Fernando Novaes. Chico de Oliveira em Economia, Otávio Iane em Sociologia e Fernando Novaes. 3 nomes consagrados. Três vacas sagradas da cultura brasileira. 2 ainda vivos. Tá? Quer dizer que a maior parte dos seus livros foram escritos quando você estava em São Paulo. Todos os meus livros, exceção de um deles, foram publicados ou em São Paulo ou no Paraná. Eu só tenho um livro publicado no Rio Grande do Norte, que é a biografia do Padre Mota, meu tio, que foi prefeito de Mossoró durante 10 anos. Tomislav, eu quero explorar um pouco você agora, porque você representa tudo aquilo que eu disse na abertura do programa. Eu quero saber de você corretamente. Na minha modesta opinião, o Brasil entrou nesta crise em que está mergulhado por 2 fatores. Primeiro, porque houve a crise internacional, a Europa de joelhos, e a presidente da República dizia em toda oportunidade que tinha de que o Brasil estava tão bem, que a crise internacional não chegou até aqui. O segundo ponto de vista é o problema de despesa e receita. É aquela gestão fiscal seríssima de que, segundo os economistas, como Sanderberg e outros do Rio e de São Paulo, a presidente gastou, na metade do primeiro mandato dela e no começo deste mandato, mais 30% do que arrecadou. Quer dizer, é como se eu ganhasse R$5.000 e gastasse 8. Tem que cair no despenhadeiro. Qual é a sua opinião, que é, sem dúvida nenhuma, uma opinião abalizada, uma opinião consciente, uma opinião técnica e uma opinião culta? A gente tem que voltar no tempo para poder dar essa resposta. Quando Fernando Henrique Cardoso assumiu o governo, a situação no Brasil era calamitosa. Não havia controle da inflação, meios para controlar a inflação, já tinha havido o plano real, mas havia muita coisa. Por exemplo,
Um dos elementos que mais formam a inflação é a emissão da moeda. A emissão da moeda não é só a emissão do dinheiro físico que a gente pega. Os bancos emitem moeda. Moeda escritural, não manual. Eu deposito meu dinheiro no banco, R$10 no banco. Quanto é que eu tenho? Eu tenho R$10, apenas o banco está guardando. Mas o banco não deixa aquele dinheiro no cofre. Ele pega esse mesmo dinheiro e empresta para uma terceira pessoa. Então, quanto é que tem o poder de compra na sociedade? Tem 10 meu e 10 da outra pessoa. Entendeu agora? Entendi. Pois bem, agora pensa isso nos bancos estaduais. O Banco do Rio Grande do Norte, o Banco do Rio Grande do Sul, o Banco de Minas Gerais, o Banco da Bahia, o Banco de Sergipe, o Banco do Estado do Rio de Janeiro e o Banco do Estado de São Paulo. Todos eles emitiam moeda. Então, o controle da inflação não havia como ser feito. Esse era um aspecto. Depois, o governo, o camarada era eleito governador, eleito prefeito, o que é que ele fazia? Ele contraía empréstimo e deixava para os outros pagarem. Não era problema dele. E a dívida que ele recebia, ele também não pagava. E era proibido protestar a título público. Ainda hoje é? É. Então, o que acontece? Tá? O que acontecia? Um descontrole fiscal total. Ora, toda dona de casa sabe que se ela gastar mais do que o marido ganha, ou mais do que ela ganha, tá? Juntando o salário dos dois, e se ela gastar mais do que isso, tá? Um dia a casa cai. Então o Brasil vivia com a casa caída. A lei de responsabilidade fiscal veio para normalizar isso. Tá? Então, o que mais foi feito? Tá? A lei da responsabilidade fiscal, o governo de Fernando Henrique Cardoso enxugou a máquina pública. Então, o que ele fez foi arrumar a casa pública. Quando o Lula assumiu, ele encontrou essa casa arrumada. E desarrumou. Tinha 72 mil funcionários. É a primeira vez que eu ouço isso, e é certo. Hoje, quanto é que tem? 220 mil funcionários públicos. De cargos de livre nomeação. Tomislav Efemini. Foi um prazer tê-lo aqui em Sala VIP. Transmita uma mensagem a esses telespectadores. Ou que tenham calma, ou que tenham paciência, ou que espere a solução do que agora está pleiteado pelo governo federal. Economista não tem bola de cristal, não é adivinho também. O único conselho que eu dou é que fujam do cheque especial, fuja do crédito do cartão de crédito, reduza o consumo e espere a economia se estabilizar. Obviamente que reduzindo o consumo, isso vai afetar o nível de emprego, porque a economia é como um jogo de xadrez. Mudou uma peça, muda todo o valor de todas as outras peças. Muito obrigado a você, Tomislav.